começar colocando a estrutura meteorológica que o Brasil está inserido, particularizando tudo para a área de radiações ionizantes, e em seguida eu vou dar dois exemplos, né, dessa demanda da física médica para a meteorologia das radiações ionizantes. Bom, então, primeira definição da meteorologia, né, é a ciência da medição e suas aplicações. A meteorologia, ela engloba, então, todos os aspectos teóricos e práticos de medição com qualquer tipo de incerteza, com incertezas pequenas como incertezas grandes. E lá no site lá do IPM, eles colocam que atualmente ela é considerada um dos pilares da inovação e da competitividade. Eu discordo, eu acho que ela sempre foi esse pilar. Desde que o homem começou a medir, a meteorologia tem uma importância muito grande, né? Bom, nós, como país, estamos inseridos nessa estrutura, tá? Nós temos ali em 1875, foi criada essa estrutura de meteorologia, que é uma estrutura internacional proposta pela França. E os países, então, que resolveram adotar esse sistema, né, participaram dessa primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, né? O Brasil participou, então ele é signatário do sistema internacional. Esse sistema, vocês podem ver ali, tem um Comitê Internacional de Pesos e Medidas. Tem esse Comitê Internacional de Pesos e Medidas e tem vários comitês consultivos. Vocês observam que, embora essa estrutura tenha sido criada em 1875, só em 1958 é que a radiação ionizante passou a fazer parte dessa estrutura, porque aí ela estava muito mais presente, mais aplicada, né, nas atividades humanas. E cada caixinha dessa daqui é um comitê consultivo para as diversas áreas de medição, tá? No caso da radiação ionizante, nós temos 3 comitês consultivos, tá? Um para meteorologia de radiação X, gama e partículas carregadas, um para meteorologia de radionuclídeos e um para meteorologia de nêutrons. O Brasil, ele tem representantes, né, nesses 3 comitês, tá? Então, não são muitos dos países que possuem 3 comitês na área de radiação ionizante. Nós temos os 3 comitês, tá? Bom, depois tem o BIPM, que coordena toda a parte das medições, comparações-chave, etc. E ligados a ele estão os Institutos Nacionais de Meteorologia. No caso do Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia é o INMET, tá? Mas, então, se nós não somos o INMET, nós não podemos participar dessa estrutura, tá? Mas participamos. Por quê? Porque em 1995, o INMET nos designou, né, para sermos um dos institutos designados, e aí então nós fazemos parte, com o INMET, dessa estrutura aqui. Então, podemos participar das comparações-chave e etc. Bom, a estrutura aqui no Brasil, meteorológica, tem o Sistema Nacional de Meteorologia, e vejam que ela foi criada aqui em 1973. O Instituto, ele é dos anos 60. Então, quando o Instituto foi criado, como a Ana Maria e o João já colocaram aqui, já tinha aqui a área de meteorologia, tá? Tanto a área as 3 áreas já existiam aqui no IRD, tá? E quando houve essa criação do nosso sistema, né, o Inmetro foi criado junto com essa estrutura. Então, o IRD já existia e a parte de radiações ionizantes já era feita aqui no IRD. Então, em 95, como eu falei, o Inmetro designou o IRD e o Observatório Nacional para fazerem essa parte de meteorologia. Então, nós ficamos com a parte de radiações ionizantes e o Observatório Nacional ficou com a parte de tempo e frequência, tá? Dos nossos, como eu falei, nós temos as 3 áreas aqui nas radiações ionizantes, e em 2 delas nós somos primários e absolutos, que é na parte de meteorologia de radionuclídeos e na parte de meteorologia de nêutrons, tá? A parte de meteorologia de raios-x, raios gama, nós ainda não temos partículas carregadas, então nós não somos primários, a gente ainda é secundário, tá? Mas estamos trabalhando para chegar no primário também, nessas áreas. Bom, essa estrutura, né, então, é uma estrutura bastante robusta e existe uma série de requisitos, né?
ela parte, então, do Sistema Internacional de Unidades, o BIPM, que faz essa coordenação, os padrões nacionais, que estão nos laboratórios nacionais de metrologia, o país designa quem é esse laboratório, não necessariamente o laboratório nacional é um laboratório primário, tá? Ele pode ser um laboratório secundário. Tá? A parte de calibração e insight são os laboratórios que dentro do país prestam serviços de calibração e ensaio, e aí tem seus padrões rastreados aqui aos padrões nacionais, e depois são os usuários gerais, que a gente chamou, o laboratório chama de fábrica, são os instrumentos que são usados para as medições em geral. No caso aqui da física médica, são as câmaras que são utilizadas nos hospitais e etc. Tá? Então, essa estrutura, a gente participa dela. Bom, para participar dessa estrutura como laboratório nacional, a gente tem uma série de responsabilidades. Então, por exemplo, nós temos que participar das comparações-chave propostas pelo BIPM, porque não basta o país designar, a parte de metrologia de nêutrons vai ser feita lá pelo LMRI. Se a gente não demonstrar para aquela estrutura que nós temos capacitação nas medições, que a gente está fazendo a medição com qualidade. Uma das formas de demonstrar isso é a participação nas comparações-chave. Depois a gente tem, participando nessas comparações-chave, nós então temos condição de validar nossa capacidade de medição e calibração, que é avaliada por todos os outros laboratórios nacionais, tá? E então ela é posteriormente aprovada e publicada no site do BIPM. Então, se vocês quiserem saber se um país faz algum tipo de medição em alguma grandeza e qual a incerteza ou a técnica usada, lá no site do BIPM e o site escrito. Tá? Ser ativo em pesquisa meteorológica, terá 17025 implantada e participar do Comitê Consultivo de Radiações Ionizantes. Então, nós cumprimos todos esses requisitos aí. Aqui, como eu falei lá em comparação-chave, eu estou dando um exemplo do grupo de meteorologia de radiocrítica, que é ali é o Germânio, não é isso? Que é um radioisótopo, né, que é preparada uma solução, né, um padrão, e essa solução então é distribuída para os laboratórios, e aqui esses são os laboratórios nacionais que participaram da medição. Essa linha aqui é a média dos valores dos laboratórios, tá? E essa barrinha aqui é a incerteza da medição de cada laboratório. O nosso laboratório aqui, que foi representado pelo radionuclídeo, está nessa aqui, ó. Então, a gente tem um valor bastante bom. Então, esse tipo de comparação-chave, a gente tem que estar nessa dispersão aqui, para que a gente demonstre para os nossos pares que a gente está fazendo uma medição realmente de qualidade. Então, isso é apenas um exemplo, existem vários. Né? E aí, para cada grandeza que você está medindo, você tem que demonstrar que você tem essa qualidade de medição a partir da comparação-chave. Tá? Bom, o planeta, então, como tem vários grupos, né? Então se dividiu em grupos metrológicos. Tá? Então, o SIM, que é o Sistema Interamericano de Metrologia, é o bloco das Américas. Tá? A gente tem o Euramet, que é o bloco da Europa, o CONMET, que é a Rússia e os países limítrofes, né? A Europa Central, como a gente chama. Aqui é o Afrimet, dos países da África, e aqui o APNP é do Austrália e os países ali do Pacífico. Tá? Isso aqui tudo é só na área de radiações ionizantes. Tá? Então, vocês vejam aqui aquilo que eu falei. Ó, aqui no bloco das Américas, esses são os países que têm CNC para radiações ionizantes. Os outros países ainda não têm esse CNC, eles não fizeram todas essas etapas, tá, que nós fizemos. E se vocês observarem, somente aqui os Estados Unidos e o Brasil é que possuem as 3 áreas de radiações ionizantes totalmente estabelecidas. Tá? Alguns aqui nem tem, por exemplo, a parte de nêutrons, entendeu? Então, outro aqui não tem a parte de radiação X e gama, né? Não, pelo menos não está lá. A gente pode até fazer medição, mas isso não está definido lá no BIPM. Tá? E aqui é o total de linhas, né? de linhas de CNC, quais são os elementos ou as técnicas que são usadas de calibração de cada um desses blocos. Aqui é o total do bloco aqui da América, na área de radiações ionizantes. Tá?
Bom, em 1998, nós passamos a integrar aquela rede por conta da designação do Inmetro, né? Mas, antes disso, acho que a professora Ana Maria também comentou, em 1976, a Agência Internacional de Energia Atômica propôs uma rede de laboratórios secundários para a metrologia de radiação X e radiação gama. E o Brasil participa desde o início, com o grupo de X e radiação gama, desde o início dessa rede. Tá? E por que ele fez isso? Era aquilo que eu falei antes, nem todos os países que utilizam radiação gama estão diretamente associados ao BIPM. Nós mesmos não estávamos em 76, só entramos em 1995. Então, a gente, através da agência, ela já criou esse laboratório, porque, deixa eu ver se é a transparência. Bom, tem uma coisa antes, que a professora também falou, o João também. Então a agência montou um laboratório lá em Weiberdorf, na Áustria, né, para calibrar a intermemória das absorvida para a parte de cobalto 60, césio e raio-x. Tá? E ela calibra os padrões dela ou no BIPM ou no laboratório primário. Tá? E também faz a partir daí a calibração dos dosímetros dos outros laboratórios. Tá? E ela também implanta programas de auditoria da qualidade. E por mais de 30 anos, aquele sisteminha que estava aqui, né? Cadê? Esse sistema aqui, em cima da mesa ali, ele é utilizado pela agência, né, como um programa de calibração de feixes de radioterapia. Então, o nosso laboratório também participa até hoje desse programa. Tá? E o objetivo é conferir a implantação da prática. Tá? Bom, por que a agência se lançou nisso? Né? Porque ela podia esperar que os países chegassem até o BIPM, mas não dava. Por quê? Porque a área médica, né, a área de vocês, ela estava demandando muitas irradiações, muitos exames, etc. Então, ela se adiantou e propôs essa estrutura. Tá? Bom, aqui, como a gente vem falando metrologia, eu peguei um exemplo, que é lá do site do BIPM, tá? É público, qualquer um tem acesso, onde eles colocam alguns tipos de exames, né, que é aproximadamente 7 milhões de pacientes em radioterapia, né, são tratados. Então, a dose absorvida desses pacientes está entre 2 grays e 60 grays, não é isso? 2 a 60. 2 a 60 grays, nessa faixa. E o que a gente observa é o seguinte, no laboratório primário, nós temos uma incerteza, quando a gente faz a medição, um feixe lá, em 0,5%. Quando a gente calibra, né, uma câmara de um laboratório secundário, essa incerteza vai a 1%, que elas vão se combinando. E quando chega lá no paciente, alguém vai fazer a dosimetria do feixe, você já tem aí uma incerteza de 2%. Então, se isso aqui não é feito corretamente, não está seguindo aquela estrutura que eu mostrei antes, você já está errando. Muito, né? Então, isso assim, demonstra a importância desse trabalho da metrologia nessa parte das reações ionizantes. Tá? Bom, agora eu vou falar de 2 programas dentro do LNRI que são demandas, vamos dizer, da área da física médica. Um projeto é esse de prover rastreabilidade aos centros produtores públicos e privados de radiofármacos e serviços de medicina nuclear no Brasil. O que é isso? Bom, o objetivo desse programa é desenvolver padrões de atividade para esses radionucleidos utilizados na medicina nuclear. Tá? A estabelecer a rastreabilidade das medições desses ativímetros, desses centros produtores, dos serviços de medicina nuclear e tudo isso rastreado aos sistemas do LNMRI que estão rastreados até o BIPM na nossa cadeia que eu mostrei inicialmente. Tá? E, finalmente, emitir certificado de calibração e os relatórios de rastreabilidade. Bom, para a gente fazer isso, como em tudo, né, foram vários trabalhos mostrados aqui, tem que ser uma metodologia. Qual foi a metodologia adotada aqui? O centro produtor prepara uma amostra, mede a amostra no seu equipamento, no seu ativímetro e envia para o laboratório de metrologia de radionucleidos aqui do LNMRI. Lá no laboratório de metrologia de radionucleidos, essa fonte é medida também e o resultado é comparado com o resultado do centro produtor. E tem que se estabelecer um critério. O critério foi esse aqui. Quer dizer, se aceita um desvio, né,
de 10% para mais ou para menos, em relação ao valor do LMR. Tá? Bom, aqui, na metrologia de radionuclídeos, não existe só um método de calibração, existem vários métodos de calibração, alguns estão aqui. Então, essa amostra do centro produtor de radioisótopos, quando ela chega aqui para ser determinada a atividade aqui na metrologia de radionuclídeos, ela vai ser medida por um ou mais desses métodos aqui, para que a gente consiga realmente estabelecer uma incerteza bastante pequena, né, nesses resultados. Bom, aqui a gente tem um resultado para o Fluor 18, tá? Como eu falei, isso aqui é para os laboratórios públicos. Quais são? São o CBTN, o CRCN, o IEM e o IPEC. Essa aqui foi a atividade avaliada pelo IRB e essa aqui foi a atividade que cada centro produtor avaliou. E essa daqui é o desvio, né? O desvio em relação à atividade da NMRI. Bom, isso tudo é um trabalho muito grande porque você tem que ter tudo padronizado. Qual é o tipo de frasco que você usa, a dimensão do frasco, o volume que vai ser colocado nesse frasco. Porque se você não padronizar isso, você vai ter uma série de outras fontes de incerteza que só vão aumentar a incerteza da sua medição e não vão te dar o resultado mais adequado. Né? Bom, e acabou o trabalho? Não. O trabalho continua por quê? Porque agora isso está sendo feito para os centros privados, os centros produtores, e na outra fase vai ser a parte de medicina nuclear. Mas também não acabou. Por quê? Porque existem uma série de radionuclídeos que são utilizados na área de medicina. E para que a gente possa medir, demonstrar e medir com segurança e com rastreabilidade todos esses, nós temos que ter demonstração de rastreabilidade através de comparações chaves lá com o DIPM de todos esses radionuclídeos aqui. E a dificuldade que existe é que por cada elemento desse tem uma cadeia de decaimento. Então, às vezes, você tem que fazer a medição, como eu falei, por um ou mais métodos. Tá? Então, essa é a parte de medicina. A outra é de radionuclídeo. A outra parte que eu vou ressaltar é aqui a metrologia de radiação X e gama. Isso é que eu falei lá que a gente tem 3 grupos, né? Tem um grupo de nêutrons. Mas como aqui no Brasil não se trata com nêutrons, então o nêutron não faz nenhuma medição voltada para tratamento, tá? Faz uma série de outras áreas. Bom, basicamente aqui a parte de metrologia de raio-x e radiação gama é fornecer rastreabilidade para as câmaras de ionização que são utilizadas nos hospitais, tá? E essas câmaras elas são utilizadas para determinar que é um anular de raio-x de baixa média energia cobalto 6737, dose absorvida na água cobalto 60 e raio-x de média energia. E uma observação que faço aqui é o seguinte: os aceleradores clínicos, eles hoje são todos rastreados baseados no cobalto 60. Tá? E isso, deixa eu ver se já é essa transparência. Não, isso aqui é uma pular essa transparência, não agrega muito valor. Essa daqui são algumas comparações que a gente promove aqui, tanto no Brasil como aqui na área da América do Sul, tá? Em geral, tanto para radionuclídeos como para X e gama. E aqui eu volto àquela observação que eu fiz lá, né, que hoje os aceleradores são rastreados baseados no cobalto 60, em calibração de cobalto 60. Então, atualmente, ó, você tem 50% dos pacientes tratados do planeta, né, com o uso de aceleradores clínicos. Tá? E se você reduz esse espectro para os países desenvolvidos, esse número chega a 90%. Então, a gente já tem aí uma nova demanda, né? Então, mas uma demanda para a gente da metrologia da área de radiação X e gama. Atualmente, apenas 8 laboratórios nacionais possuem aceleradores lineares. Tá? E usam seus padrões primários de calorias de grafite ou de água para determinar de maneira absoluta essa dose absorvida na água. Agora, desses 8 aqui, poucos, talvez apenas 2, possuem todas as qualidades para rastrear diretamente os feixes dos aceleradores clínicos. Então, ou seja, a gente tem que passar dessa fase de usar uma rastreabilidade no cobalto para passar a usar uma rastreabilidade direta com o acelerador. E por que, embora 8 já possuam aceleradores, mas apenas uns 2 têm as qualidades? Porque no laboratório primário de metrologia, como nessa nossa parte X-gama tem que ser, a gente vai ter um conjunto de qualidades, de espectros, né,
muito grandes que certamente não são o que são usados nos aceleradores clínicos. Mas isso permite que a gente tire uma curva, né, que defina com uma precisão bastante boa o fator de calibração para a câmara de ionização ser usada naquele acelerador. Hoje isso é feito baseado no cobalto. Então, a metrologia ela está fazendo um esforço. Primeiro, a gente tem que arranjar algum acelerador para fazer isso. E depois nós temos que implantar essa padronização primária, usando ou calorímetro de grafite ou calorímetro de água. Se não fizermos isso, a gente vai continuar sendo secundário nessa parte. Tá? Então, isso na parte. Bom, aqui eu só vou dar um exemplo, né, como é que que aí eu peguei essa tabela, depois o Dr. Pato me ensinou lá como é que é isso aqui. Você tem, isso é da área médica, né? Você tem aqui uma curva, né, que é a curva que você começa a controlar o tumor, e essa curva aqui que você faz um dano no tecido. Então, você tem que trabalhar numa família de curvas aqui nesse intervalo. Então, isso mostra o seguinte, um erro que você tenha, né, numa medição, ou se você medir para menos, você pode não estar tratando o paciente. Se você medir para mais, você pode causar um dano, como o professor lá da BFM, o nome dele, o professor Homero mostrou um dano, né, de um paciente que foi tratado, né, que você poderia melhorar a qualidade de vida, ao contrário, piorou. Porque pode ter sido uma negligência grosseira também, né, pode não ter sido um erro na quantidade de radiação, mas um erro no tempo também. Então, isso mostra que a demanda que a física médica dá, ela tem que ser atendida quase que imediatamente pela metrologia. Mas é difícil, porque a gente tem que ter uma série de medições para garantir o que a gente está falando. Olha, isso aqui são os dados que eu peguei na tabela do SUS lá, para campos de radiação. Então, vocês vejam aqui, ó, várias áreas, né? E se a gente pegar aqui na radioterapia, vocês veem que é um monte de campos que são usados aqui. Aqui em 6 anos, né, está lá em 24 milhões de campos. Tá? E aqui também, ó, na mamografia, você veja quantos campos de mamografia são utilizados. Então, a gente tem que entrar e resolver esses problemas do ponto de vista da metrologia. Eu garantir que aquelas mulheres que estão lá sendo irradiadas, elas estão recebendo a quantidade de radiação adequada. Tá? Bom, já terminou, mas eu só vou fazer uma propaganda aqui, tinha até um filme para passar, né? 3 minutos, não vou passar não. É que a semana que vem, de 13 a 16 de novembro, lá no DIPM, em Paris, vai ocorrer a 26ª conferência da Conferência Geral de Pesos e Medidas. Tá? Essa conferência eu considero um marco histórico, além da primeira, que foi quem estabeleceu a estrutura, porque vai ser aprovado o processo de você materializar, né, a massa, que era a única grandeza que ainda tinha um objeto físico, né, por constantes físicas. Tá? Então, hoje, nas 7 grandezas básicas utilizadas na metrologia, no sistema internacional, elas são todas baseadas em constantes físicas. A massa era a única que ainda não era, e aí, nessa conferência, isso vai ser aprovado. Essa conferência são vários seminários, apresentando toda essa questão da medição, e aqui no último dia, ali 16 de novembro, às 10 horas do tempo universal coordenado, que é a hora lá de Londres, né? Ou hora Zulu, no YouTube, vocês colocam lá BIPM, né? Vai abrir lá no YouTube, eles vão transmitir a última reunião, que é a reunião do encerramento, e onde vai ter a votação dessa mudança. Entendeu? Então, todos estão convidados a participar desse momento histórico. Tá? Obrigado.